Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém, glória a Deus, declare comigo, amém. Louvado seja o nome de Jesus. Vem cá, presbítero irmão Francisco vai compartilhar conosco hoje
algo que o Espírito Santo colocou no coração dele, né? Irmão Francisco é uma bênção, um homem de Deus, e ele está hoje incumbido de compartilhar conosco algo que o Espírito Santo colocou no coração dele. Amém? Estenda suas mãos para cá. Amém? Pai, muito obrigado pela vida do teu servo, muito obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor tem colocado, ó Deus, o entendimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor o chamou desde o ventre da mãe dele para uma grande obra, e o Senhor tem feito, o Senhor tem usado o teu filho, e que não seja diferente nessa noite, ó Pai, que enquanto ele ministra, compartilha suas experiências, a palavra do Senhor, que o Senhor, ó Pai, confirme com sinais, confirme, Pai, trazendo o refrigério, a direção, a bênção, salvação sobre nós. Nós declaramos e o recebemos como enviado do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Vamos receber a palavra do Senhor. Obrigado, pastor Ars. Eu saúdo a amada igreja com a doce e gloriosa paz de nosso amado Senhor Jesus, e a você que nos acompanha através do YouTube, que o Senhor visita a sua casa, o seu lar, a sua família, e que a presença de Deus seja sentida por todos, e que o Espírito de Deus traga discernimento, te dê compreensão, entendimento, e leve paz, alegria, tranquilidade e refrigério para a sua vida. Eu quero convidar a igreja do Senhor aqui presente, para que possa abrir as vossas Bíblias comigo, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 10, onde hoje nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 10, a partir do verso de número 16, que assim diz: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão nos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas, e sereis conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa do meu nome, para que lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos cuidei como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será concedido o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. Amém? Quero ler também aqui o verso de número 5, que diz assim: E Jesus enviou os 12 e lhes ordenou, dizendo: Não vai pelo caminho dos gentios, nem entrarei na cidade dos samaritanos, mas antes ides às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Igreja do Senhor, que aqui está nesta noite, eu atentamente, desde que entrei aqui nesse templo, tenho buscado a presença de Deus, e com os meus ouvidos atentos, tudo quanto foi ministrado através do louvor, através da igreja, através do pastor e a palavra de Deus. Aqui no texto em apreço, o Senhor Jesus havia chamado 12 homens, e esses 12 homens, por um período de 3 anos e alguns meses, foram ensinados pelo Senhor Jesus. Foi preparado e capacitado para dar continuidade na obra que o Senhor Jesus veio fazer aqui nessa terra, e deles chegaram todos nós que estamos aqui por meio da pregação da palavra. E o Senhor chama esses homens, envia estes homens a levar a sua mensagem. Eu
observo, e às vezes eu fico assim um pouco assustado, porque o Senhor Jesus diz que aquele que tem os mandamentos dele, que guarda, esse é o que ama ele. E aquele que ama ele, o Pai também o amará, e viremos para eles, e neles faremos morada. Mas tem uma condição, é se nós estivermos guardando os mandamentos dele. O sacrifício do Senhor Jesus, ali naquela cruz, é a única razão de nós estarmos aqui nesta noite, porque ele fez aquilo que era impossível para mim e para você fazer, ele fez por nós. Mas aquilo que eu e você precisamos fazer, ele não fará por nós. O Espírito de Deus me traz na minha mente agora, quando o Senhor Jesus estava aqui no seu ministério terrestre, curando, fazendo as suas maravilhas, e algumas pessoas viam, se entusiasmavam, achando que aquilo era tão maravilhoso, eu queria estar ao lado de Jesus. E um doutor da lei aproxima dele e disse: mestre, segui-te-ei para onde quer que fores. E o Senhor Jesus, que conhece todas as coisas, diz assim: as aves do céu têm ninho, as raposas têm covil, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava dizendo, para quem tem o discernimento, entende, que aquele que propôs segui-lo, viu uma coisa muito fácil, viu Jesus fazer, se entusiasmou, mas que tinha um preço a ser pago. Negar a si mesmo. Será que nós estamos dispostos a negar o nós mesmos? Porque hoje é muito fácil nós seguirmos o Jesus, o Salvador, mas o Jesus da cruz, o Cristo, aquele que foi açoitado, que foi ferido, que foi machucado. Muitas vezes nós não queremos esse Cristo, nós queremos aquele Cristo que abençoa, nós queremos aquele Cristo que cura, nós queremos aquele Cristo que consola. Mas o Senhor aqui, Ele envia os seus discípulos, e Ele manda ir curar os enfermos, expulsar os demônios. E eles foram. Mas o Senhor também diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. O que de graça recebeu, de graça dai. Agora Jesus dá mais uma ordem para eles, para que não possuísse ouro, nem alforje, nem duas túnicas, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu sustento. Eu pergunto para os irmãos, se hoje o Senhor enviasse alguém para chegar lá na sua casa, o Senhor disse: vocês não precisam levar nada, que eu sou o Deus provedor. O trabalhador é digno do seu sustento, vocês não precisam preocupar em levar nada. Na casa que vocês chegar, vocês acham uma pessoa que é digna, vai para a casa desse, e fica ali enquanto você estiver naquela cidade, comendo e bebendo. Será que eu e você hospedaria uma pessoa dessa na nossa casa? Essa é uma pergunta, irmão, que nós temos que fazer. Isso é a palavra de Deus, não é coisa minha. Foi uma ordem que Jesus diz. Louvado seja o nome de Jesus. E ele diz assim: e em qualquer cidade que chegar e entrar, procura saber quem nela seja digno e hospedai até que vós vos retirais daquela cidade. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Todos nós temos uma justificativa para não hospedar uma pessoa dessa. Aí é que vem a pergunta: nós estamos obedecendo o mestre ou não? Jesus, ele fala das dificuldades que eles iam enfrentar. E Jesus diz assim: eis que eu vos envio como ovelha para o meio dos lobos. Sede prudente como as serpentes, simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque eles
vos entregarão nas sinagogas, levarão vocês até a presença de reis e de governadores, para servir de testemunho. Às vezes eu estou vendo assim, parece que os irmãos estão assustados disso, parece que eu não estou no culto da igreja do Evangelho Pleno. Quero dizer para os irmãos que durante essa noite eu não dormi. Deus tem falado comigo assim profundamente a respeito disso, e eu prefiro muitas vezes, às vezes o pastorado me convida, falou: irmão, quer trazer a palavra? Eu disse: não. Mas o Senhor tem falado comigo, e o homem não tem vontade própria. Eu não vivo para fazer o que eu quero. O apóstolo Paulo escrevendo nos Gálatas: se eu quisesse agradar os homens, eu não servia nem para ser servo de Deus. E Deus tem chamado talvez uma pessoa para trazer uma palavra, um dom que Deus deu. E durante essa tarde eu estava orando e disse: Senhor, essa palavra é muito difícil de pregar. Alguém pode até questionar, disse: irmão. E o Senhor falou assim: diga que o sou te enviou. O eu sou te enviou, fala o que eu estou te mandando falar. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus disse que muitos seriam presos, e que mataria algum deles. Como todos eles, exceto João, não foi assassinado por causa do nome de Jesus. Na segunda-feira, nós tivemos uma reunião dos homens aqui, e eu fui para casa com aquilo que eu ouvi aqui, meditando. O Rodolfo trouxe uma palavra falando que o homem tem que tomar uma posição. Nós temos que posicionar. Qual é o nosso lado? E eu fiquei pensando, e o pastor Arlos deu uma palavra para nós tomar muito cuidado, porque nós estamos vivendo num mundo que está começando a perseguição do povo de Deus. Qualquer coisinha, eles estão querendo fazer isso que Jesus falou, nos levar nos tribunais. Por qualquer palavra nós estamos sendo processados. E o pastor Arthur diz assim: irmão, tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai sofrer uma coisa que você não está preparado para enfrentar. Será que esses discípulos estavam preparados para enfrentar essas coisas nesse dia? Jesus diz assim: vocês vão, expulsam os demônios. Eu vou fazer uma pergunta para você responder para você mesmo. Deus está checando como nós estamos na presença dele. Ele disse: ide expulsar os demônios. Se alguém chegasse aqui hoje e convidasse você, ou se alguém que te conhece, que mora no seu bairro, na sua rua, sabe que você é cristão, e de repente manifestasse um demônio em alguém, e você estivesse sozinho, não tivesse condição de chamar o irmão, nem o pastor, e ele fosse na sua porta e te chamasse: vem para você expulsar um demônio que está aqui, você iria ou não? Porque isso pode acontecer. E muitos dizem assim: eu nunca fiz isso é trabalho do pastor, isso é trabalho dos obreiros. Aí você fala que crê em Jesus, você fala que crê na palavra dele, e ele deixou registrado: esses sinais seguirão os que crê, no meu nome expulsarão os demônios. Eu já passei por isso. Alguém foi me chamar e eu disse: nunca tinha feito isso na minha vida. Menos de um mês que eu tinha entregado minha vida para Jesus, e eu apavorei. O Espírito de Deus me fez essa pergunta: você crê ou você não crê? Esses sinais seguirão os que crê. Você crê ou você não crê? A Bíblia diz que o homem de Deus, ele é conhecido lá no céu, irmão. O diabo conhece aquele que serve a Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, teve lá uns filhos de um homem que viu o apóstolo Paulo expulsar o demônio, ficou maravilhado daquilo que Paulo fez,
E de repente manifesta um demônio lá e eles falam assim: nós vamos lá conosco. E chegou lá e disse: eu te desconjuro no nome que Paulo prega. E o demônio diz assim: quem é você? Eu conheço Jesus, sei muito bem quem que é Paulo, mas quem é você? E deram neles uma surra, que saíram de lá nu. Por quê? O Senhor Jesus diz assim: se vós estiverdes em mim, e se a minha palavra estiverdes em vós, então pedireis o que quiseres e vos será feito. E nisso o nome do meu Pai será glorificado. E o Senhor Jesus tem o maior prazer que todos que falam do nome dele também possam fazer as obras que ele fez. Para isso manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E essas obras do diabo serão desfeitas através da igreja do Senhor Jesus, que ele comprou através do sacrifício do sangue dele ali naquela cruz. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor disse que ia mandar nós para o meio do lobo. E nós somos ovelha. Para nós ser prudente como uma serpente, mas simples como uma pomba. Você já viu uma serpente ficar dando bobeira por aí? Ela anda escondida procurando. Mas as pombas não. Você chega num lugar público, ela está ali pertinho de você, andando para lá e para cá. Você chega perto, elas saem de fininho. Mas elas estão ali, não estão preocupadas. Simples, simplicidade. Louvado seja o nome de Jesus. Vou dizer para os irmãos nesta noite, porque Deus ele me pede trazer esse tipo de mensagem. Há mais de 30 anos atrás eu estava numa igreja e o pastor estava viajando há 3 meses. E eu fiquei ali substituindo o pastor. Todas as vezes que ele viajava, ele sempre viajava, ele deixava eu na direção da igreja. E um dia eu estava ministrando uma palavra no púlpito, num dia de sábado à noite, e o Espírito de Deus começou a me mostrar como que estava a situação da igreja, como que estava a vida da igreja. Eu fiquei muito apavorado com aquela situação, e o Senhor falou: não é para falar nada, é para orar por a igreja. Você vai passar a orar pela igreja. E eu subia nos montes, passava a noite orando em favor da igreja. Um determinado dia eu vim do culto, cheguei em casa, minha família toda dormindo, e eu dobrei os meus joelhos ali no sofá que tinha na sala e comecei a orar e clamar ao Senhor. E de repente eu comecei, como Paulo disse, não sei, no corpo, fora do corpo, comecei a subir, comecei a voar e voar e voar. E quando olhei do meu lado, o Senhor Jesus estava. E eu não conseguia ver o rosto dele, mas eu sabia que era Jesus. Como um planador, ele voava junto comigo. E eu perguntava as coisas para ele, e ele ficava igualzinho os irmãos, está aqui sem falar, sem mover. Mas eu entendi o que ele falava comigo assim, como aquela pessoa que fala assim: olha, você está entendendo assim, assim, mostrando os mínimos detalhes, fazendo eu entender as coisas. E de repente, a gente desceu, e ele me levou até o inferno. E ele me mostrou ali aquela situação, e eu disse: Senhor, me tira daqui, eu não aguento ver isso. É uma das coisas mais apavorantes da face da terra, irmão. E eu não propus de falar isso aqui hoje, não. Não sei porquê, estou saindo de um pouco daquilo que eu propus dentro de mim. E eu disse: me tira daqui, Senhor. Ele falou assim: filho, eu te trouxe aqui para mim te mostrar, para você avisar que isso aqui não é brincadeira, para que ninguém venha parar aqui. Eu ainda perguntei para ele: Senhor, como é que esse povo suporta? Tem misericórdia. Ele disse: você precisa de ver. E eu vi aquele negócio, e foi uma angústia muito grande, e o Senhor me tira de lá, e a gente começa a voar de novo. E de repente, eu vi uma montanha, que
naturalmente, humanamente, não tem jeito de ver aquela montanha, porque quando você anda de avião, você olha lá, você não vê nada aqui embaixo, parece que está tudo plano, e lá do alto eu vi aquele tamanho daquela montanha, e aquela montanha estava toda coberta de neve, aquela neve, não tem palavra para descrever, como que aquela neve era branca, como que aquela neve era pura, não chega, essa neve daqui não chega nem perto, o ar brilhava, e o Senhor desce, e quando a gente chega perto daquela montanha, abriu, e a gente entrou, o Senhor me levou aonde que é a praça da cidade, e eu vi ali coisas, e o Senhor, comecei a chorar, e o Senhor disse, vai de volta e fala para a minha igreja do que você viu. Quero dizer para os irmãos, que talvez se não fosse essa experiência, que o Senhor me deu, eu não teria suportado as aflições e as lutas que sobreveio na minha vida. E o Senhor Jesus disse, aqui nesse texto, que eu vou resumir porque o tempo já está se encerrando. O Senhor Jesus diz assim, não penseis que eu vim aqui trazer paz na terra, mas eu vim trazer a espada. Eu vim causar divisão entre o pai e seu filho, entre a mãe e a filha, entre a nora e a sogra. Porque agora os maiores inimigos dos homens serão os seus próprios familiares. Talvez os irmãos dizem assim, irmão, essa não é a mensagem de Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Ele dá uma paz que este mundo não tem. E o irmão está dizendo que Jesus veio trazer a espada. O apóstolo Paulo fala desta paz, fala desta graça, que a salvação é por meio da fé, não vem de obra, para que ninguém se glorie, porque aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Mas Paulo diz que ele não fez a graça de Deus em vão na vida dele, que ele trabalhou, que ele lutou. Nós temos a graça de Deus, o favor imerecido, aquilo que eu e você não poderíamos fazer, o Senhor Jesus fez por nós ali naquela cruz. Mas também a palavra dele diz que, além de ele ser um Deus misericordioso, ele não inocenta o culpado. Quando Jesus ainda estava aqui na terra, que ele falou que ia voltar para o Pai, os discípulos entristeceu, ficaram todos tristes, e disse, convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá sobre vós, mas quando eu for, eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador que estará convosco. Ele diz, quando esse Espírito vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E todo servo de Deus tem que saber isso. Nós temos que carregar diante de nós o temor de Deus na nossa vida, de saber que Ele nos ama, ao ponto de entregar o único filho dele, para morrer naquela cruz, no meu e no seu lugar. E João, quando escreveu no capítulo 3, o verso 16, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira, não tinha uma palavra que pudesse expressar esse amor. Aí ele diz de tal maneira, mas ele diz que o julgamento, tem um julgamento, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E aqueles que vivem nas trevas não aproximam da luz, para que as suas obras não apareçam. Às vezes a palavra de Deus nos assusta, irmão, porque não é comum, às vezes a gente vê uma mensagem dessa. Qual é a nossa expectativa? Hoje eu vou no culto, eu quero ver o irmão dizer que Deus tem uma bênção para mim. Eu quero ouvir o irmão dizer que Jesus vai resolver aquele meu problema. Eu vou lá buscar isso. Mas o Espírito de Deus fala comigo que agora, que Deus mandou os atalaia para avisar e preparar o povo. Ezequiel, no capítulo de número 3, ele diz assim, e veio sobre mim
a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eu te deixo sobre a atalaia, sobre a casa de Israel. Você vai ouvir da minha boca e vai avisar. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, se ele estiver cometendo a impiedade ou se não avisar, ele vai morrer. Mas o sangue eu requererei da sua mão. E se você avisar e ele não tomar uma posição, você está desculpado. Você salvou a sua vida. Da mesma forma, o justo, quando o justo praticar a iniquidade ou colocar um tropeço diante dele, você vai ouvir da minha voz, da minha boca, e vai avisar. Se você avisar e ele arrepender, você ganhasse ele de novo. Mas se você não avisar ele morrer, vou cobrar o sangue dele de você. Está na frente de uma igreja é muito assustador. Quando nós olhamos o que o Senhor Jesus requer de nós. Aqui nesse texto que nós lemos, ele diz que não há nada oculto que não há de ser revelado. Tudo que os homens estão fazendo na face da terra, os olhos do Senhor estão vendo. O sábio Salomão, escrevendo os seus provérbios, no capítulo 15, o verso de número 3, ele diz assim, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. E hoje a misericórdia de Deus me coloca aqui, diante da igreja dele. E o Espírito de Deus também me lembra aqui agora, pastorado, que quando Jesus foi levado preso até na presença de Pilatos, e Pilatos interrogava Jesus, e Jesus estava calado, não abria a boca, e Pilatos o ameaçou, dizendo: por que você não fala comigo? Quero te dizer uma coisa, que eu tenho autoridade para te soltar, te inocentar e te condenar. E Jesus diz assim para ele: essa autoridade você não teria se não fosse concedido do alto do meu Pai. Deus concedeu um direito de escolha a todos nós que estamos aqui nesta noite. Crer na palavra dele, obedecer a palavra dele ou não. O Senhor me deu essa liberdade de estar aqui diante da igreja, mas também está sendo questionado. Os olhos do Senhor estão vendo com que intenção essas palavras estão saindo do meu coração. Os irmãos aí podem não saber, pode falar, mas como? O irmão está falando isso. Mas agora aquele que me enviou, ele sabe tudo ao meu respeito. Ele sabe tudo ao respeito da sua igreja. Aqui o Senhor diz para o seu discípulo que basta o seu discípulo igual ao seu mestre. Quando Jesus estava aqui na terra e que levaram aquela mulher que foi apanhada em flagrante de adultério, e as pessoas procurando um jeito de tentar contradizer o que Jesus estava fazendo e fazer Jesus contradizer o que ele ensinava. Agora está escrito na lei que essas mulheres têm que ser mortas. Nós vamos levar ele, nós vamos ver se ele vai ir contra a lei. Leva aquela mulher até Jesus. Humanamente não tinha saída, é lei. Está na lei. E leva e diz: mestre, Moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas nessa situação até a morte. E tu o que diz? Todo mundo diz assim: agora nós pegamos ele. Jesus abaixa e começa a escrever. Todo mundo querendo ouvir o que ele ia falar, naquela ansiedade, parece que um minuto virou uma hora. Todo mundo queria ver, eu falei: agora acabou, não tem jeito, agora nós pegamos ele. Jesus todo tranquilo, todo naquela paciência. Aquela mulher ali trêmula, com certeza ela disse: estou morta, ninguém nunca escapou.
Aí eles perguntam: mestre, o que o senhor diz? Jesus levanta os olhos e diz assim: aquele dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Cada um sabia o que tinha feito, conhecia o seu pecado, aquilo que estava escondendo. Como Jesus, um sepulcro caiado, por fora muito bonito, mas por dentro era podre. A sua podridão começou a acusá-lo. E eles começaram a sair, um por um, até dos mais velhos até o mais novo. Foi todo mundo embora. E de repente Jesus levanta a cabeça e não tinha mais ninguém, só ele e a mulher. Jesus dirige uma pergunta para ela: mulher, cadê os seus acusadores? Eles não te condenaram? Não, Senhor. Ele disse: nem eu tampouco te condeno. Vá em paz e não peque mais. O Senhor, Ele fala, Ele conhece a minha situação, Ele sabe tudo a meu respeito, Ele sabe tudo a seu respeito. Ele sabe se Ele te defende ou se Ele te confronta com a sua justiça. Porque muitos de nós queremos ser justos diante da sociedade e diante do Senhor. Será que Ele não conhece? Será que Ele não dá conta das nossas ações? Ele conhece tudo. E o compromisso dEle é com aquele que guarda os mandamentos dEle. O compromisso dEle é com aquele que teme o nome dEle. Esse invoca e chama por Ele, Ele responde. O compromisso dEle não é, Ele mesmo disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Se vós estiveres em mim, tem uma condição: pedireis o que quiseres e vos será feito. Mas se eu falo do Senhor e não obedeço o Senhor? O Senhor diz que é inevitável que venha o escândalo, mas ai por quem esse escândalo vier, melhor fora que nem não tivesse nascido, ou amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e afundasse no mar. Os escândalos estão aí. A igreja do Senhor sofre por causa dos escândalos. Semana passada chegou alguém para mim e disse assim: ô pastor, como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem. Vou fazer uma pergunta para o senhor. E aquela situação daqueles pastores lá de Brasília lá, né? Com aquela propina, aquela coisa toda lá. Como é que o senhor explica isso? Falei: deixa eu te falar, você conhece a Bíblia? Conheço. Você crê na Bíblia? Crê. Jesus escolheu 12. Sabia tudo a respeito deles. E daqueles 12, que Jesus deu o mesmo ensinamento, a mesma matéria para todos, todos foram ensinados por Ele. Amou a todos do mesmo jeito. E um deles levantou e vendeu Jesus por 30 moedas. Os outros não vendeu Jesus. Continuou seguindo Jesus. Continuou servindo o Senhor Jesus. E com certeza está com Ele agora. A Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. Mas isso, irmão, pesa. Principalmente naqueles irmãozinhos que estão começando. Se não tiver a graça de Deus, se não tiver o conhecimento, o inimigo usa esse tipo de coisa para colocar um peso nos ombros da igreja. Eu quero deixar essa palavra para a igreja do Senhor aqui nesta noite, porque o Senhor Jesus, Ele está voltando. Tudo indica, irmãos, pelos últimos acontecimentos, a gente vê que não há mais profecia para cumprir. Tudo que a palavra de Deus nos diz através dos profetas, dos últimos acontecimentos, nós estamos chegando no fim. O Senhor pode aparecer a qualquer hora. E vai ser muito triste para quem ficou o tempo todo ouvindo de Jesus e naquele dia descobrir que Jesus veio e Ele ficou. O desespero, a amargura, e não terá mais o que fazer.
O escritor aos Hebreus diz: no dia que se chama hoje, se ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureçais os vossos corações. Irmãos, nós lutamos por tantas coisas que para nós tem tanta importância, mas quando nós olhamos para Jesus, para a obra de Deus, para o reino que Ele tem preparado, não vale nada, não significa nada. E muitos vão ficar por causa disso. O amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Nós devemos pensar que a nossa maior riqueza é aquele que tem o Deus de Jacó como seu refúgio, como a sua fortaleza, como o seu socorro bem presente, aquele que faz a vontade dele. Porque é muito bonito a gente querer fazer as coisas, não é fácil, irmão. Eu vejo o pastoraço naquela liberdade dele de subir aqui, fazer as pregações, aquela coisa. Para mim não é fácil não, irmão. Cada um tem de Deus o que recebeu, sabe? Eu vejo os irmãos pregando com tanta liberdade, eu vejo com tanta simplicidade, e eu vou chegar em casa e vou dobrar os meus joelhos e vou orar. Para cada um que está ouvindo essa palavra, você que nos acompanha aí através das suas redes sociais, eu sei, irmão, que o Senhor Jesus, Ele nos ama, que Ele não tem prazer na morte do ímpio, que o desejo dEle é que nós levamos essa mensagem, que nós vamos às ovelhas perdidas das casas de Israel que ainda estão pelas ruas da cidade, para nós ir em busca dessas pessoas, anunciar que Jesus está voltando. É o nosso dever, é a nossa obrigação, assim como o Senhor Jesus enviou esses 12, Ele tem enviado a cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Eu quero agradecer aqui o pastor Ars por ter me permitido nesta noite eu trazer o que da parte do Senhor recebi, e que o Espírito de Deus fala com cada um segundo o que os irmãos ouviram, porque Deus tem um jeito de falar com cada um de nós. Essa palavra, através a irmã lhe recebe de um jeito, Deus vai falar com ela de um jeito, ela vai entender uma coisa, a irmã tem outra coisa, Deus vai fazer ela entender do outro, mas Deus está falando, é o Espírito Santo de Deus é que vai mostrar qual é a vontade dele para cada um, o que Ele quer de mim, o que Ele quer de você, e só Ele é que pode te dar compreensão, entendimento e graça para continuar na presença dEle. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a você que nos acompanha aí através das redes sociais. Espero que o Espírito Santo de Deus te dê sabedoria, te dê força, te dê poder, porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, por isso o Senhor Jesus disse que Ele veio trazer a espada é a palavra de Deus, é aquilo que o apóstolo Paulo diz, revestir de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne, nem é contra a sangue, é contra os principados e potestades, e enquanto nós estivermos aqui na face da terra, nós estivermos respirando, nós estamos numa batalha. O Senhor Jesus diz que aquele que perseverar, crendo, obedecendo, fiel a Ele até o fim, esse será salvo. Mas tem que ir até o fim. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Fica de pé no seu lugar, louvado seja o nome de Jesus. Fica aqui, o presbítero vai estar orando por nós. Enquanto ele compartilhava a palavra, veio ao meu coração o Salmo 139, do verso 23 e 24, você não precisa abrir, mas eu vou ler para você e nós vamos orar. Davi faz uma oração muito corajosa, muito corajosa. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Até aí tudo bem, né, irmão Francisco? Sonda-me, checa meu coração. Mas ele não para aí. Ele diz assim: prova-me e conhece os meus pensamentos. Tem que ter coragem para fazer essa oração. E está falando assim: Senhor, manda uns testes para mim ver se eu sou crente mesmo, para mim ver se eu sou fiel mesmo. Porque tem crente que passa na lista fininha e já está abandonando. Não vou na igreja mais, vou largar esse casamento, vou fazer isso, vou parar com aquilo. Começa a murmurar. E Davi está falando o seguinte:
eu corro o risco de estar enganado a respeito da minha própria caminhada. Então, Senhor, manda uns testes para mim, para mim ver se eu sou bom mesmo, se eu estou crendo mesmo, ou se eu estou como político, né? Faço um discurso bonito, mas na hora que o teste vem, ou quando a câmera desliga, cadê? Muda a conduta. Então Davi ora dizendo: vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Curve a sua cabeça. A palavra que foi ministrada é uma palavra chamando você e eu, todos nós, para vivermos uma vida de devoção, de quebrantamento, de dependência total do Senhor. E ainda que te custe alguma coisa, vale a pena você renunciar para obedecer a Deus. Comece a falar com Deus: Deus, sonda-me, me ajuda a passar nos testes. Talvez você não tenha coragem, né, de falar, manda um teste. Mas eu digo a você, seja corajoso. Ou quem sabe no meio do teste que você está passando agora, talvez está sendo provado na sua casa, está sendo provado no seu trabalho, está sendo provado através dos seus amigos, dos seus colegas, convites indecorosos, coisas acontecendo. Quem sabe a internet está te provando. Peça ao Senhor misericórdia, peça a Ele para colocar a mão, para guiar você pelo caminho eterno. Porque a nossa vida não se resume aqui. Aquele que disse que vai vir, em breve virá. E nós queremos estar com Ele. O presbítero vai orar por nós. Vamos falar com o Senhor, irmão. Deus conhece e sabe que a nossa estrutura é boa. Ele conhece tudo de nós. Durante essa semana passada eu fiquei assim tão triste, tão abatido e lutando diante de Deus. Enquanto eu estava ali vendo as coisas que passavam na minha mente, o Espírito de Deus falou assim: vai lá e grava uma mensagem e coloca nas suas redes sociais, falando dos cuidados que deve ter com o coração. E eu coloquei ali aquela mensagem. Uma senhora ligou para mim, que eu sempre deixo o meu contato nas minhas mensagens, e ela me ligou e diz assim: pastor, eles acham que eu sou pastor, eu quero agradecer ao senhor, porque foi uma confirmação de Deus para a minha vida. Eu propus no meu coração que eu vou ensinar os provérbios de Salomão para o meu filhinho. Meu filho está com 9 anos de idade, eu passei todo dia a falar, cuidar do coração dele, colocar os provérbios de Salomão, e o Senhor diz assim: de tudo que deve guardar, guarda o meu coração, porque dele procede a fonte da vida. E falei, meu Deus, né? E às vezes muitas das vezes a gente se sente tão fraco, se o Senhor não colocar a mão sobre nós. Isso é normal, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, todos nós vamos ter tem dia que a gente fica assim, não consegue nem mesmo orar. Isso acontece comigo. Aqui ninguém é super-homem quando nós estivermos aqui nessa terra. Nós só permanecemos de pé porque o Senhor é que fortalece o que está fraco. Vamos falar com o Pai. Pai querido, Pai amado, Pai santo, graças te damos, Senhor, nesta noite, por mais esse dia que o Senhor nos despertou nesta manhã para a vida, que o Senhor nos guardou e nos livrou de todo o mal no decorrer deste dia, que agora o Senhor nos reuniu aqui na tua presença, porque o Senhor nos ama, o Senhor está falando conosco. Querido Deus, aqui está a igreja do Senhor, que o dinheiro do mundo inteiro não pôde comprar, mas custou o preço do sangue do seu filho inocente ali naquela cruz. E eu apresento cada um, Senhor, que aqui se faz presente nesse tempo. Apresento, Senhor, esses que nos acompanham nas redes sociais, os que estão agora vendo, os que ainda irão ver esta mensagem, mas que aonde que chegar esta mensagem, que chegue a provisão do Senhor, que seja o amor do Senhor manifesto na vida de todos aqueles ali, que a força do Senhor chega ali para levantar o que está caído. Oh, querido Deus e Pai, guarda o teu povo. O Senhor é aquele que revela
O Senhor é aquele que descortina diante dos nossos olhos. Senhor, todos nós somos como uma criança que depende do Pai, assim somos nós para contigo. Cada um de nós somos dependentes de Ti. Senhor, aqui está a Tua igreja, o Senhor conhece, o Senhor está vendo os pensamentos de todos agora, aqui neste momento. E eu sei que o Senhor vai responder a cada um segundo a necessidade, o Senhor irá suprir a necessidade de todos eles. E eu, Senhor, como seu humilde servo, que pela Tua graça e pela Tua misericórdia estou aqui, mas eu creio na Sua palavra, que o Senhor diz que nós podemos abençoar as pessoas, que nós podemos curar as pessoas, que nós podemos libertar as pessoas, pelo poder do Senhor que está na nossa vida. Os seus sinais nos seguiriam, e pelos sinais do Senhor na minha vida. E eu ordeno agora que toda opressão maligna, que tem perturbado mente, trazido angústia, ansiedade, desespero, preocupação, eu digo que sai agora em nome de Jesus, dos que estão aqui conosco e daqueles que nos acompanham nas redes sociais. Essa tristeza que está alojada no coração, que está tirando a força dessa pessoa, e eu te digo, sai agora pelo poder que há no nome de Jesus. Eu te repreendo agora todo mal, e eu chamo sobre a vida de todos esses que agora estão conosco, a vida que o Senhor conquistou ali naquela cruz, que é vida e vida em abundância, e eu os declaro livres pelo poder que há no nome de Jesus. É o que eu te peço, e Deus de já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloque as suas mãos na posição de receber. Pai de amor e bondade, te agradecemos por essa noite, e como ministro da Tua palavra, eu abençoo a Tua igreja. Agradeço, Deus, pela vida do Teu servo, Senhor, abençoe a sua casa, a sua família. Ó Deus, abençoe cada vida que aqui está, que aqueles que estão acompanhando pela internet. Ó Deus, e que o grande amor do Senhor, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus e as consolações do Espírito do Senhor, Pai, nos guie a andarmos, ó Pai, em uma novidade de vida, em um lugar de bênção, em um lugar onde sempre possamos ouvir a Tua voz e te obedecer. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te dê um final de semana abençoado. Amém?